Continuando com a obra da filosofia nietzschiana, nesse vídeo irei analisar a relação de Nietzsche com o estoicismo. Ao contrário do que muitos analistas apressados pensam, o filósofo alemão nem odeia o estoicismo, nem é um estoico no armário. Vem comigo. Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Nesse vídeo irei explicar a relação de Nietzsche com o estoicismo, que é mais complexa do que muitos analistas imaginam. Como o estoicismo está em alta e esse é um tema que é abordado de forma superficial, resolvi criar esse vídeo. Quando esse tema é abordado, o que normalmente acontece é colocar algumas citações de Para Além do Bem e do Mal e dar a entender que Nietzsche considerava o estoicismo como antivida. Isso só é parcialmente verdade. Da mesma forma que aquelas citações existem, é possível também achar na obra nietzschiana alguns aforismos que comparam a moralidade cristã com a moralidade estoica, dando a entender que o estoicismo é uma moralidade superior. Esse aforismo no livro A Vontade de Potência deixa isso bem claro. Abre aspas. Não devem ser confundidos dois tipos de moralidade, a moral com a qual um instinto saudável se defende contra a decadência incipiente, e outra moral com a qual essa mesma decadência se define, se justifica e conduz para baixo. O primeiro é geralmente estoico, duro, tirânico. O próprio estoicismo era uma moralidade de freio. O último é entusiasta, sentimental, cheio de segredos. Tem as mulheres e os belos sentimentos ao seu lado. O cristianismo primitivo era uma dessas morais, fecha aspas. Não devemos esquecer, porém, que Nietzsche não rejeitou tudo da visão de mundo estoica. Para começar, quando ele estava no ensino médio, ele gostava muito do estoicismo e do conceito de que você não deve ser afetado pelas coisas sobre as quais não tem controle. Mas o mais importante é que mais tarde adotou o conceito de amor fati, o amor por tudo o que acontece, um sim à vida, que foi originalmente tirado dos estoicos. Os estoicos sublinharam a importância da nossa liberdade interior e colocaram-na em relação direta com o referido amor fati. Na verdade, a crítica do estoicismo de Nietzsche é muito parecida com aquela que ele faz ao budismo. Ele considera tanto o estoicismo como um budismo como decadentes, ou seja, formas de ver a vida através de uma ótica de um doente. Considerando que Epíteto era um escravo, Nietzsche teria boas razões para definir o estoicismo como moralidade de escravos. Só que aqui Nietzsche poderia considerar essa visão superior ao seu conceito de moralidade de escravos cristã, porque o estoicismo seria uma moralidade de um escravo forte, que desafia o mundo. A visão estoica defende que o mundo material é o único mundo que existe. É como se o estoico fosse honesto o suficiente para não se enganar com o mundo do além, ao contrário do cristão, que na visão de Nietzsche renegava a vida da mesma forma, mas precisaria criar um mundo imaginário para lidar com sua dor terrena. Essa crítica é muito parecida com o que Nietzsche faz quando compara o cristianismo com o budismo. Vejamos esta passagem. Abre aspas. Epíteto era um escravo, seu homem ideal não tem nenhuma posição particular, e pode existir em qualquer classe da sociedade, mas acima de tudo ele deve ser procurado nas classes sociais mais profundas e mais baixas, como homem silencioso e autossuficiente, em meio a um estado geral de servidão, um homem que se defende sozinho contra o mundo exterior, e vive constantemente em um estado de mais alta fortaleza. Ele se distingue especialmente do cristão, porque esse último vive na esperança, nas permissões que se apresentam para ser feito a ele, e espera e aceita as melhores coisas do amor e da graça divina, e não de si mesmo. Epíteto, por outro lado, não espera nem permite que seu melhor tesouro lhe seja dado, ele já o possui. Segura-o corajosamente em sua mão. O cristianismo foi concebido para outra classe de escravos antigos, para aqueles que tinham uma vontade fraca e uma razão fraca, isso é, para a maioria dos escravos, fecha aspas. Por mais que o estoicismo possa ser visto como um movimento de restauração de alguns conceitos de Heráclito, e Heráclito era provavelmente o filósofo que Nietzsche mais admirava, ainda assim o estoicismo é uma filosofia defensiva de negação da vida. O estoicismo aborda alguns conceitos do eterno retorno, que são similares à ressurgência de Heráclito, naquele contexto de você não pode entrar no mesmo rio duas vezes, que a mudança é eterna e ambos não são mais a mesma coisa. Mesmo assim, o estoicismo pode ser entendido de uma certa forma como a personificação do conceito apolíneo de disciplina e restrição que contrastava com a visão trágica do filósofo dionisíaco.
Estoicismo como uma filosofia defensiva, enquanto Nietzsche defendia uma filosofia expansiva de afirmação à vida. Nietzsche defendia o amor fati, o amor ao destino, que as pessoas deveriam abraçar a vida em toda sua essência, e isso inclui os maus momentos. Assim como Nietzsche diz em Vontade de Potência, abre aspas, a moralidade é essencialmente um escudo, um meio de defesa, nesta medida um sinal do imaturo, blindado, estoico. O homem maduro tem, acima de tudo, armas, ele ataca, fecha aspas, abre aspas. O estoico treina para engolir pedras e vermes, lascas de vidro e escorpiões sem náusea. Ele quer que seu estômago se torne, em última instância, indiferente a quaisquer que sejam os acidentes da existência que possam resultar nele. Para aqueles com quem o destino tenta improvisações, aqueles que vivem em épocas violentas e dependem das pessoas repentinas e voláteis, o estoicismo pode ser de fato aconselhável. Mas quem prevê mais ou menos que o destino lhe permite tecer um longo fio, faz bem em tomar providências epicuristas, fecha aspas. Dessa forma, se Nietzsche não odeia os estoicos e até acha que essa é um tipo de visão que pode ser adaptada em alguns cenários específicos, ele ainda assim considera uma visão de mundo decadente, ou seja, de pessoas doentes que negam a vida, ou ao menos não aceitam a vida na sua totalidade, com a vantagem em relação a outras moralidades de escravos, de que os estoicos em geral são pessoas honestas que aceitam o mundo material, e pelo menos tentam de alguma forma impor alguma resistência e enfrentar as dificuldades à sua maneira. Bom, é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Conto com vocês para darem o like e comentarem. Isso ajuda muito a fazer com que o algoritmo do YouTube recomende o meu conteúdo. Não esqueçam também de darem uma olhada na loja do canal. Há muito conteúdo relacionado ao Império Romano. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima!